tem algumas características que são a base filosófica, né, a base conceitual do que caracteriza um líder. Então, segundo John Maxwell, né, caracteriza um líder, um influenciador. Tem um livro do John Maxwell muito bom que eu super recomendo, Liderar é Influenciar. O John Maxwell é um dos maiores autores sobre liderança, tem mais de 30 livros escritos sobre liderança, e num desses livros que eu acho fantástico, ele fala sobre a influência, o poder da influência, da liderança através da influência. Quando a gente está hoje no mundo digital, dentro do mundo de transformação digital, hoje a influência é a palavra da vez. Nesse livro do John Maxwell, né, Liderar e Influenciar, ele traz o que ele chama das características de um líder que gera influência, que obviamente se ele gera influência, ele gera um poder de engajamento em massa. Então ele diz, primeiro, o líder precisa ser uma pessoa íntegra. Então você precisa trabalhar com integridade. O líder é aquela pessoa que aquilo que ele fala é absolutamente íntegro. Ele não tem esqueminha, não tem enrolação, não tem diz que disse. Não, aquilo que ele está fazendo é aquilo que ele acredita, é aquilo que ele acha que é correto e é aquilo que ele está absolutamente coerente com aquilo que ele faz. Então, uma primeira característica básica de um líder, integridade. Segunda característica, o líder alimenta os outros, ou seja, ele não guarda para si. Ele é aquela pessoa que compartilha, leva para as pessoas que o cercam, que estão sobre a sua liderança, informação, modelos, né, mindset, ou seja, é aquela pessoa que compartilha, que alimenta os outros de conhecimento, de expectativa, de uma série de aspectos. Terceira característica, o líder dentro do conceito do John Maxwell, é o cara, o líder influenciador, é o líder que tem fé nas pessoas, ele acredita nas pessoas. Ele, antes de qualquer coisa, ele dá o voto de confiança, ele acredita na equipe, ele acredita nas pessoas, ele acredita que as pessoas estão ali para trazer o bem, para fazer o bem, assim como ele está querendo fazer. Próxima característica, ele é um líder que ouve, tem uma escuta ativa, então ele cria uma conexão, junto com o próximo característica da empatia, ou seja, ele se coloca no lugar da outra pessoa, do liderado, ele enxerga o ponto de vista do outro, ele ouve, ele entende o que está acontecendo e, obviamente, com isso ele gera um alto poder de conexão, que é uma característica que está aqui do outro lado direito, ou seja, ele verdadeiramente se conecta. Características da conexão. Muita gente se comunica, mas poucos se conectam. Veja que a conexão está num nível acima de maturidade em relação a uma mera comunicação. Então, ele efetivamente se conecta quando ele consegue ouvir, ter uma escuta ativa, quando ele gera um processo de empatia, ele se preocupa verdadeiramente com o outro, aí sim ele consegue se conectar com o próximo. Outra característica de um líder, segundo John Maxwell, ele engrandece os outros, ou seja, ele não quer brilhar. Ele existe como um líder servidor, é aquele que faz os outros brilharem, mas ele, obviamente, está no processo de condução, ele faz um processo de mentoria do processo, né? Ou seja, ele mentora os liderados, mas ele engrandece os outros, ele coloca os outros dentro do patamar do brilho, do sucesso, etc., junto com ele. Ele capacita, ele prepara pessoas. Para quê? Porque o grande objetivo de um grande líder é preparar o próximo líder. Então, ou seja, um líder está o tempo inteiro preparando, capacitando para reproduzir a sua liderança, para formar os novos líderes que vão dar continuidade, que vão aumentar o nível de influência que ele faz. Esse é o segredo do líder influenciador, segundo John Maxwell. É quando você chega num ponto onde você consegue se duplicar. Você tem tantas pessoas que pensam como você, que foram capacitadas, mentoradas por você, verdadeiramente conectadas com o seu modelo de pensar, com o seu modelo de integridade, que faz com que, obviamente, você crie várias vozes em vez de uma só única voz que é a sua. E várias vozes parecidas, alinhadas e tudo mais. Visto o conceito básico, né, do que caracteriza um líder, como é que a gente traz esses conceitos de liderança tradicionais para um modelo agora de uma liderança exponencial, para uma liderança de um processo de transformação? E aí eu trago para vocês aqui 3 análises que eu estou trazendo para vocês. Uma de um modelo da OCDE, que avaliou quais são as características de um líder para fazer inovação. Depois eu trago um modelo de competências de um modelo europeu, do E-Competence Framework, sobre o que caracteriza, quais são as competências que eu preciso ter num líder para fazer o processo de liderança da transformação digital. E, por último, eu vou trazer um modelo da Nesta, também sobre liderança para inovação. São 3 modelos e a gente vai ver características diferentes nesses 3 modelos, que se completam. A gente vai ver que são absolutamente complementares. Um traz mais hard skills, outro traz mais soft skills, e a gente vai ver o que forma a composição, a soma dessas coisas forma o que eu acho e o que eu defendo como líder exponencial, um líder transformador. Então, vamos primeiro avaliar o que a OCDE traz para a gente. E aí, nesse modelo, pessoal, ele é absolutamente fantástico. Ele diz o seguinte: existem 6 grandes competências, vamos pensar dessa forma, né? 6 grandes competências que um líder inovador, um líder exponencial precisa ter.
Primeira, é um líder que precisa pensar de um modelo, o modelo mental do líder inovador, do líder exponencial, precisa ser um modelo interativo. O que é um modelo interativo, Arteiro? É um modelo na qual a pessoa pensa no desenvolvimento de qualquer ação, de qualquer projeto, de qualquer iniciativa de forma iterativa. O que é interativo? Eu desenvolvo rapidamente ciclos curtos, onde eu interajo, faço aquela interação, faço aquele ciclo, eventualmente descarto ou continuo, dependendo dos meus resultados. Ou seja, eu experimento, eu testo, ou seja, dentro de um modelo de inovação, eu faço pequenos ciclos de experimentação e de testes, com construções de MVP, com construções de protótipos, com refinamentos, que eu posso ou não continuar iterando até chegar num modelo definitivo. Então, cabeça de um líder exponencial pensa de forma interativa. Ele nunca imagina que ele vai construir uma solução para um problema todo de uma vez só. Pum, cheguei na Big Bang, tenho toda a solução pronta. Não. O que ele pensa? Eu preciso aqui fazer a primeira rodada de experimentação. Eu vou testar, eu vou prototipar, eu vou avaliar. E aí, com isso, ele vai criando casca naquela ideia dele. Falei também sobre isso na gestão de mudança. Quando a gente está pensando no processo de comunicar a mudança, de construir a visão da mudança, né, que seria que a visão da transformação, a gente precisa ter um processo de prototipação, né, um processo de iteração. Então, essa é a primeira característica de um líder exponencial. Segunda característica fundamental, um líder exponencial, ele tem fluência em dados. Ele é o cara que consegue embasar as decisões, embasar o modelo mental decisório dele em dados e evidências. Ele não vai no achismo, eu acho, não. Ele vai buscar informação. Hoje, os dados são o novo petróleo. Um líder exponencial, ele tem que ter fluência em dados. Ele tem que ter habilidade em trabalhar com sistemas que coletam dados, cruzam dados, que comunicam a informação, que trazem, coletam, combinam e faz analíticas com os dados. Então, se você não tem essa fluência em dados, se você não é uma pessoa analítica no processo, você precisa pensar dessa forma para ser um líder exponencial. Terceira característica de um líder exponencial, né? O líder exponencial, ele tem foco no usuário, user-centric, né? Ou o customer-centric, ou seja, o cliente, o usuário da solução tecnológica, da inovação, está no centro do processo. Todas as decisões, elas estão alinhadas a eu pensar no que eu vou garantir para o usuário, para que o usuário adote a minha solução, use o meu serviço e faça o bom uso daquilo ali. Então, eu vou um processo de empatia. Então, veja que a gente já conecta agora John Maxwell. Você vê que as características que John Maxwell traz para uma liderança influenciadora começam a se conectar aqui. Como é que eu vou ter foco no usuário se eu não tiver empatia, se eu não me conectar com ele, se eu não ouvir o usuário? Então, eu preciso daquelas características da liderança que a gente comentou para que eu consiga chegar nesses resultados aqui. Próxima característica, né? Próximo conjunto de competências para um líder exponencial: curiosidade. Um líder exponencial, pessoal, um líder de transformação digital, precisa ser alguma pessoa curiosa. Ela não pode ser aquela pessoa que se acomoda diante do novo. Ela tem que ser aquela pessoa que vai atrás, pesquisa, descobre. Sabe o curioso, o famoso curioso? Ele tem que ser, ou seja, ele vai atrás da nova informação. Ele vai puxar o novelo dessa informação até que ele descubra mais coisas e mais coisas sobre aquilo ali, onde ele consegue, com isso, reformular problemas, reformular perspectivas, pensar em novas abordagens, porque ele está o tempo inteiro olhando para o mundo, enxergando o que está acontecendo, fazendo benchmark do que está acontecendo pelo mundo, e com isso ele vai criando modelos e modelos e modelos. E lembre-se, criatividade, né, inclusive segundo Murilo Gun, nada mais é do que a combinatividade. Então, a minha curiosidade em observar outros cenários e outros ambientes me gera uma capacidade de experiências para que no momento que eu preciso ser criativo, eu gero combinatividade dessas minhas experiências. Então, a curiosidade é fundamental para me levar a um processo de combinatividade, um processo criativo. A quinta competência de um líder exponencial é a capacidade narrativa, a capacidade de você usar, por exemplo, storytelling. Falamos em gestão de mudança. A melhor forma de você narrar, de você descrever uma visão sobre a mudança é usar storytelling. Mais uma vez aqui, aparecendo o conceito da capacidade narrativa, de eu contar histórias, de eu apresentar aquela mudança, aquela visão da transformação como uma história, como uma jornada que tem um início, que tem um meio, que tem desafios, que tem obstáculos, que chega no fim e eu consigo ter uma vitória, eu tenho um cenário melhor. Então, isso leva as pessoas a quererem percorrer a jornada, percorrer aquela história, vivenciar, experimentar, experienciar aquelas histórias. Então, você precisa incorporar essas histórias dos usuários,
dentro do seu discurso, dentro dos benefícios, entender para que você consiga descrever. Isso ajuda você a construir defesas de business case de projetos, isso ajuda o líder a entender, a descrever o comportamento do usuário, com isso, eventualmente, identificar requisitos, ideias. Então, o storytelling hoje, né, capacidade narrativa, é hoje uma grande ferramenta para qualquer liderança no nível de transformação digital, numa liderança exponencial. E por último, pessoal, não menos importante, talvez uma das características mais importantes que você precisa ter como líder exponencial, você precisa ser uma pessoa insurgente. O que é um insurgente? É aquela pessoa que desafia o status quo. Porque a liderança exponencial, que está voltada para um projeto de transformação digital, ela não pode se acomodar e dizer assim, mas sempre foi assim. Não, sempre foi assim. Essa é a melhor resposta para saber que está na hora de começar a mudar. Então, o insurgente é aquele cara que questiona o status quo. Ele questiona as coisas como elas são feitas atualmente. Ele cria alianças, ele busca alianças para ajudar ele a questionar o status quo. Então, esse é o líder exponencial, segundo a OCDE, e tem tudo a ver com o que a gente estava falando. Você vê que muitas das competências, das características de um líder, né, do John Maxwell, conecta-se aqui como competências necessárias, comportamentais, para que eu tenha essas competências um pouquinho mais hard skills, né? Alguns comportamentais, insurgência, e alguns mais hard, como fluência em dados e tal, interação. Então, veja que eu começo a formar o mindset do líder exponencial. O mindset, aquela pessoa que pensa de uma forma diferente na hora de encarar o desafio de fazer as coisas diferentes, de fazer a inovação.